Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 14. Eu vou ler alguns versículos a partir do 21. João 14. 21. Amém? Minha tradução ela diz assim: quem tem os meus mandamentos lhes obedece. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. O 23 diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. 24. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, que me enviou. O 30, já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Amém? Amém. É muito bom quando o Senhor fala com a gente. E devocional é você fazer memória de alguma coisa que você admira. E esse momento é o momento, o Senhor vai liberar, o Senhor vai corrigir. E por que a gente faz essa menção do devocional como um ato de admirar aquilo que a palavra de Deus contém? E é muito bom quando vem uma palavra de esperança, quando a gente tem que ficar parado e a esperança vai nos alcançar. Mas é melhor ainda quando o Senhor nos chama para uma atitude, para uma ação. E isso não causa muito frenesi na gente. Mas se causar aquilo que precisa ser causado, que é a abertura da tua consciência, o teu intelecto, então eu gostaria que você ficasse comigo nesses minutos que eu pretendo ser muito rápida. E eu preciso da tua atenção para tentar transmitir aquilo que o Senhor falou comigo. Primeira coisa que a gente precisa entender e admirar é que as palavras e o mandamento que a gente como crente guarda não é uma palavra solta ao vento. Não é que Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos faz enxertos diante de um povo escolhido, não é uma nova palavra. Todas as palavras que Jesus disse quando esteve aqui na terra como ensinamento são palavras do Pai. E essas palavras não são palavras que foram criadas por Ele. Ele reproduziu aquilo que Deus já tinha dado a Israel. E isso precisa ficar muito claro. Porque para você que ama, que fala que é servo, que está se esforçando para permanecer no reino, você só vai amar o seu Criador, você só vai se considerar filho de Deus, coerdeiro com Cristo, à medida que você entende que a palavra que Jesus trouxe nessa terra são as mesmas palavras que já foram ditas pelo Pai. Não tem outra palavra. Muitos de nós, crentes, quando nós falamos, eu tenho os mandamentos e os mandamentos não são para mim, aí eu quero te fazer uma pergunta: quais são esses mandamentos então? Porque nós temos o costume de, pela prática religiosa, de falar, aquilo lá do passado não é para mim. Se não fosse para mim, quais são as palavras que Jesus, o nosso Salvador, enunciou quando esteve na terra? Ele deixaria uma nova cartilha, mas aí nós lemos que ele disse: as minhas palavras não são minhas, as minhas palavras são as palavras do meu Pai. E se você quer amar ao teu Pai, ao teu Criador, e se você quer benefício, traduzindo para a nossa realidade, porque é isso que a gente quer, benefício do Criador, muitas vezes deixando até de lado o relacionamento, você precisa amar as palavras que Ele deixou e que Jesus reproduziu. É muito verdade que na Bíblia as histórias não são mencionadas com detalhe, e por isso você acha que quando Jesus está falando, Ele está falando de outra coisa, mas a palavra de Deus vai dizer que Ele está falando
verdadeiro. Se eu não estou guardando a palavra, automaticamente eu não estou amando. Então a primeira menção de admiração é que as palavras de Jesus são palavras novas. Não, são palavras que foram proferidas lá no Monte Sinai. E isso precisa ficar muito claro, porque a gente não tem costume de meditar. E se você ama o teu Criador, você precisa guardar as palavras do teu Pai. Aleluia. A segunda palavra que eu quero trazer com reflexão a esse texto é que nós temos uma natureza caída. Como assim, Fernanda? Enquanto adultos, nós usamos máscaras. Enquanto adulto, eu não posso fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu gostaria de fazer, porque isso choca. Vamos colocar como exemplo crianças. As crianças inocentes, mais novinhas. Coloca diante delas um cenário onde tem alguma coisa, um presente, ou uma coisa que elas gostam. E se tiver 4 coisas e 4 crianças, 4 crianças e 5 coisas, elas vão pegar, e a outra criança que vê sobrando, ela vai pegar também. Mas eu e você, se estivermos de frente de um pedaço de bolo, colocando para a nossa realidade, 4 adultos e 5 pedaços de bolo, eu como meu pedaço de bolo e eu quero mais um pedaço de bolo, mas eu não pego porque eu tenho uma máscara e eu vou pensar o que é que vão falar de mim. A nossa natureza é uma natureza caída, e por isso que a gente mente, é por isso que a gente não consegue cumprir o que a gente faz. E por que você está falando isso, Fernanda? Porque Jesus, no verso 30, ele vai falar: o príncipe desse século vem. E aí na nossa tradução vai falar: e ele não tem direito nenhum sobre mim. Mas a tradução real, mais próxima do original, não é isso que quer dizer. Ele quer dizer que Jesus está falando que o príncipe vem e ele não tem nada sobre mim. As palavras de Jesus este príncipe vem e ele não tem nada sobre mim. E o que isso tem a ver? Jesus em sua natureza, Deus concedeu a ele poder. É porque você em Cristo tem que fazer morrer a velha natureza. É porque você em Cristo tem que deixar as coisas que o Senhor Jesus disse. Como? Ele não tem nada a ver comigo. Ele não é que ele não tem poder sobre mim, porque se eu deixar, ele me domina. Mas à medida que eu vou avançando, à medida que eu vou caminhando na presença de Deus, ele vai perdendo e eu vou avançando e ele não tem nada sobre mim. Por exemplo, você sabe que a nossa natureza é uma natureza caída, corrompida. Eu quero fazer, mas não faço, porque senão eu vou escandalizar. Mas se você está sob influência de uma potestade ou de um inimigo, você acaba fazendo coisas. Por exemplo, hoje eu encontrei um amigo da minha adolescência num farol, lá perto da minha casa, e ele estava lúcido, mas ele estava totalmente dependente das drogas. E ele me reconheceu. Não estava drogado, mas eu já vi ele muitas vezes drogado. Ele parou no carro e pediu uma ajuda. E ele me reconheceu, e aí eu já sabia que era ele, mas eu falei. Aí eu conversei com ele, ele falou: estou fazendo um trabalho aqui. Estava lúcido naquele momento. Mas pessoas em quem o príncipe deste século tem parte, são pessoas que não respondem por si. São pessoas que fazem coisas que a palavra de Deus, aqueles que amam a palavra de Deus, que não observam, são pegos. Dá para entender o que Deus está tratando conosco na noite deste dia? À medida que você avança, o inimigo não tem mais parte, não tem mais domínio sobre você. Porque Jesus disse: ele não tem nada a ver comigo. Não é que ele vai chegar e eu vou perder poder. Não é sobre isso. O que Jesus estava falando, eu e ele não temos nada a ver. Mas a sua natureza corrompida, se você não vigia, se você não vai, se você não foge, ele te domina. Ele te domina. E aí você age como pessoas que são influenciadas. Por exemplo, um gadareno que era um homem que não respondia por si. Jesus chega no homem e fala: ei, quem é você? Jesus está falando com o homem e ele vai e se intromete. Quando você não se livra daquilo que é maligno, daquilo que tem poder sobre este presente século, você age como um gadareno. Como assim,
Fernanda, são os demônios que falam por você. Atitudes que você não deveria ter, você tem. Como assim, Fernanda? Porque você está sob uma influência. E o Senhor Jesus nos disse nessa devocional não tenho nada a ver com Ele, e Ele não tem nada a ver comigo. E se você está em mim, Ele também não vai ter poder sobre você. Então a gente precisa agir, refreando a nossa fala, refreando a nossa atitude, refreando aquilo que a palavra de Deus, que foi a primeira correção, nos instruiu. Eu preciso amar essa palavra e guardar, porque é assim que eu vou demonstrar que eu amo ao meu Senhor. Fernanda, eu não consigo, é muito difícil. É tão difícil ler a Bíblia, eu leio e não entendo nada. Eu queria deixar um recado, uma estratégia para você que se interessou, que está sob influência, que faz o que não deve, fala o que não pode, age nas escondidas como uma criança, fazendo tudo sem vergonha, mas quando você está na frente das pessoas, você não age da forma que deveria agir. Não tem jeito? Tem jeito. A Bíblia tem jeito para tudo. O Senhor Jesus apresenta um padrão. Qual é esse padrão? O padrão do jugo. Jugo, no meu entendimento, era uma coisa que era colocada entre os animais para que eles pudessem arar a terra. Era uma coisa agrícola, para que o boi, vamos imaginar, um boi andasse junto. Nessa história, nós somos os bois. E sozinho a gente não vai. Quando Jesus deu esse exemplo do jugo, do animal, o que ele está falando? Tinha um boi novo e um boi velho. O boi velho já sabe como arar. O boi velho sabe que não adianta correr para lá e nem para cá. Tem que fazer dessa forma, tem que andar pausadamente. E o boi novo não quer, ele não quer fazer isso, machuca as costas. Então nessa noite, para você que quer, tem um jugo igual, um jugo suave, onde Jesus está te convidando e fala: vem comigo, vem sobre o meu jugo, que ele é leve e eu vou te ensinar a caminhar. Eu vou te ensinar a refrear quando você precisa refrear. Eu vou te ensinar a avançar e profetizar quando você precisa profetizar. Eu vou te ensinar a frear a sua boca quando você quer falar mais do que deve. Vem comigo. O padrão nessa noite é o jugo do Senhor, que é suave, que é leve, que vai te ensinar a ser aquilo que você precisa ser. Mas para isso, precisa guardar as palavras daquele a quem você diz amar. Precisa fazer memória dessa palavra. E precisa se sujeitar ao jugo do Senhor. Precisa entender que do seu jeito não dá certo. Precisa entender que tem um padrão, e esse padrão é um jugo suave. É bom quando a gente traz uma palavra de esperança, mas eu gostaria que a tua consciência fosse aberta de tal forma para você entender que se não for no jugo do Senhor, você não aguenta, você não fica, você não vai ser mudado, você não vai ser transformado. Quer admirar uma palavra? Pede para o Senhor esclarecer melhor o que pode ser o jugo dele na tua vida, para ele te ensinar a caminhar, para ele te ensinar a ir, para ele te ensinar a parar, para ele te ensinar a se mover na presença dele. O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas tem que se dispor a entrar debaixo deste jugo. Você aceita essa palavra? Que o Senhor fale melhor aos corações de vocês. A palavra dele é a mesma ontem, hoje e será eternamente. E o jugo dele é bom. E a gente vai chegar onde a gente precisa chegar, se a gente estiver debaixo do jugo dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?